Olá, boa noite. Bem-vindos. Continua patente a crise de combustíveis em Cabinda, marcada principalmente pela escassez da gasolina. É uma situação que já leva algum tempo e a população teme que o problema se estenda até ao fim do ano. A Sonangol, por sua vez, afirma que está a fazer tudo para ultrapassar a situação. O problema de combustíveis que os automobilistas enfrentam há mais de 3 meses ao nível de Cabinda pode conhecer melhoria. A garantia é a da Sonangol. Segundo ainda a direção da Sonangol, questões técnicas e aumento do consumo do produto têm estado na base de escassez dos combustíveis em Cabinda e outras províncias do país. A situação tem vindo a criar constrangimentos aos automobilistas. Apesar disto, os condutores solicitam à Sonangol a criação de mecanismos que possibilitam garantir o estoque para se evitar escassez constantes dos combustíveis. Fui às bombas 14 horas para poder conseguir 20 horas de combustível. Não há informações para poder explicar o que é que está a dificultar. Estamos a ficar muito tempo. Suposamos ontem fiquei das 10 horas até 15 para 16 horas que eu saí na bicha. Pedimos ao Executivo angolano que possa velar para essa situação, porque ninguém se manifesta, ninguém dá nenhuma satisfação à população a que se deve essa escassez de combustível. A escassez de combustíveis ao nível da província de Cabinda e o resto do país poderá conhecer melhoria nos próximos dias. A informação foi avançada pelo presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Sebastião Martins, durante uma conferência de imprensa realizada nesta cidade. O responsável fez saber também que a direção da Sonangol tem estado a trabalhar arduamente para ver a situação de combustíveis melhorado ao nível do todo o país. Cabinda é uma das áreas que sofre muito esta situação por causa das calemas e as dificuldades em atracar os navios para fazer a tal coisa de descarga. E foi um bocado o que aconteceu com Cabinda. Nós estamos a controlar o mercado. Nesse momento mantemos os 3 navios que fazem o aprovisionamento da província. Eles estão em boas condições, cada um deles tem uma capacidade aí da volta dos 3.000 toneladas. Nós fazemos 2.000 entre gasolina e gasóleo. E estamos a falar não só de Cabinda, estamos a falar mesmo do país inteiro. Portanto, nós temos a certeza que muito brevemente, é verdade que no final do ano há também uma propensão para os consumos aumentarem e nós normalmente preparamos-nos também para isso. Aumentamos os estoques de modo a garantir melhor oferta. Apesar do aumento do consumo dos combustíveis ao nível do país, a Sonangol garante tudo fazer para estabilizar o mercado. Criminalidade em Luanda. Detalhes sobre a história da mulher que tirou a vida ao próprio marido com recurso à arma branca. Também a intimidação na via pública, o caso do oficial-general que quase disparou contra uma condutora. Atendimento difícil no contencioso antituberculose e lepra. A instituição está sem raio-x. Transferências sociais monetárias, novas famílias para o cadastro do Quenda na Kibala. Proposta de OGE 2024, o documento deve seguir em breve para o Parlamento e passou hoje pelo Conselho de Ministros. E também a tomada e a posse recomendações para os novos vice-governadores de Luanda, Malange e Namibe. Com os principais assuntos que marcam a atualidade, fora de portas e ainda o melhor do desporto nacional e internacional. Desenvolvimento é agora. E olhamos a seguir para os principais casos que marcaram o fim de semana em termos de atendimento nos principais hospitais em Luanda. Os dados, mais uma vez, não fogem da malária, que continua a liderar as estatísticas. Mas a preocupação passa também pelo dispensário antituberculose e lepra, onde os casos aumentaram nos últimos dias e a falta de raio-x na instituição está a dificultar o atendimento. Dona Dominga José é paciente do dispensário. A sua inquietação tem que ver com a falta de aparelhos para a realização de exames e também com a infraestrutura de um piso, cuja construção vem da era colonial. Eu gosto sinceramente do atendimento do hospital,
mas gostaria que melhorasse a estrutura do hospital, as condições, para nós nos acomodarmos melhor. E a maior preocupação, procurasse a melhoria para os exames, porque senão retarda o tratamento dos pacientes. O funcionamento do dispensário é regido com o horário da função pública, de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas. De 23 a 27 de outubro, a unidade sanitária registrou um aumento no número de pacientes atendidos, comparado ao período anterior, que foi de 974. A maior preocupação é a taxa de abandono. E a nossa preocupação é que eles são realistas a dizer que não fazem a medicação. Eles dizem que preferem não tomar por causa dos efeitos colaterais que a medicação acarreta. O problema maior é que eles referem que tem falta de alimentação. O dispensário antituberculose e lepra da província de Luanda tem no seu registro cerca de 50 casos confirmados da tuberculose por mês. Entretanto, a unidade sanitária carece de um aparelho de raio-x para o diagnóstico referencial da tuberculose pulmonar e extrapulmonar. O exame de baciloscopia, ou exame de escarro, é um exame padrão de ouro para descartar a tuberculose. Um aparelho de raio-x facilita-nos para podermos comprovar ou detectar as lesões radiológicas que esse pulmão pode estar submetido. E não só, também ajuda-nos a descartar uma tuberculose óssea, por causa do desvio que o mesmo apresenta radiologicamente. Permite-nos ainda detectar outras patologias do fórum respiratórios que fazem diagnóstico diferencial com a tuberculose. Frequentemente nós temos mais a tuberculose pulmonar. No universo de 100 pacientes dia, 10 podem ser crianças diagnosticadas com tuberculose. A nossa equipa passou também pelo Hospital Josina Machel, que teve o banco de urgência muito agitado durante o fim de semana. As hipertensões, seguidas dos acidentes, estiveram entre as causas que levaram os pacientes àquela unidade de rede do sistema de saúde. Segundo a diretora clínica, Judite Pelo, o hospital registrou 8 óbitos. No sábado, que recebemos 260 pacientes. Domingo, recebemos 276. A nível do banco de cirurgia, foram mais politraumatizados, trauma crânioencefálico graves, traumatismo das extremidades. Foram pacientes que sofreram acidentes de viação, em que resultaram em fraturas, emergências hipertensivas. Uma preocupação, acabam por chegar aqui com níveis tensionais muito altos, aqui no banco de medicina, 5 óbitos, e quanto ao banco de cirurgia, tivemos 2 óbitos. Casos de hipertensão preocupa a direção do hospital, Josina Machel. E na província do Ambo, o último fim de semana foi de movimento razoável no Hospital Central, isto é, em relação aos casos de malária. Pois é, já que no que diz respeito aos ferimentos por agressões físicas e acidentes de viação, os números passaram a média de atendimento, segundo a direção do hospital. De sexta a domingo, 68 casos graves de acidentes nas estradas foram socorridos no Hospital Geral do Ambo, que atende pacientes vindos do Kwanza Sul, Huila, Cubango e a vizinha província do Bié. Foram observados 1.619 pacientes, dos quais internados 424. O Banco de Urgência Maternidade observou um total de 238 pacientes, dos quais foram internados 130. Em relação ao Banco de Urgência Pediatria, foram observados 461 pacientes, dos quais foram internados então 138. Por outro lado também, o Banco de Urgência Central observou um total de 920 pacientes, dos quais internados 48, ferimentos por acidente de viação 68, agressões físicas 49, 5 ferimentos por acidente de trabalho e 3 ferimentos por queimaduras e aqui a destacar 6 ferimentos com recurso à arma branca. Os pacientes que acorrem diariamente à maior unidade sanitária desta região falam do nível de atendimento no Hospital Geral do Ambo. Fiz uma manobra perigosa, só assustei, também o outro vinha com muita velocidade e me pancou. Deu graças a Deus porque eles nos atenderam assim. Eu trouxe meu pai ontem, por volta das 15 horas, e quando só fomos atendidos lá para as 18, mas não lhe deram cama.
até aqui, ele está no banco de urgência, não subiu para o quarto. O senhor recebeu o telefone numa, não sei, amiga ou namorada, veio na estrada, então não tinha como travar, então passei, ele panquei, tudo bem, me atenderam bem. Eu vi com meu filho não passou bem a noite. Chegamos aqui pela manhã e graças a Deus fomos bem atendidas. Alguns comportam-se mal, mas graças a Deus os médicos são muito carinhosos e atendem muito bem. Os casos de automedicação são aqui reprovados, incentivando assim a população a procurar pela unidade sanitária mais próxima. A automedicação podemos considerar que é proibida, porque as pessoas não têm um domínio de dose. Há aqui das doses que eventualmente um paciente possa tomar em decorrência de uma determinada patologia. Agora, um outro elemento também que nós temos estado a constatar é que existem pacientes, sobretudo, que repetem a medicação. Ele diz que eu estou a sentir os mesmos sintomas e eu vou tomar a mesma medicação da receita que lhe tinham dado anteriormente. Então, nós não aconselhamos, é bom sempre que recorra a um profissional de saúde. O fim de semana voltou a ser marcado por crimes que chocaram profundamente a sociedade em Luanda. O balanço apresentado pela polícia envolve o caso de um oficial que foi baleado mortalmente por cidadãos ainda não identificados. Destaca-se também o caso de uma mulher que matou o marido com recurso à arma branca. Um olhar de incerteza, choro e lamentação é o que se vive no seio de familiares e amigos pela morte prematura de Bernardo Camboal, de 37 anos. O cidadão terá sido morto a facada pela esposa após uma discussão entre ambos no passado dia 28 deste mês, por volta das 23 horas, no bairro Capalanga, município de Viana. No interior da residência, as marcas de sangue ainda são visíveis. A coisa que está a falar a cunhada, dizer que não, ela atendeu para me dar chapada, eu também lhe dei a chapada. Dali, o meu marido tirou a faca, espetou a faca. Não era próprio que se picou. Ela mesmo que matou o marido. Viu a outra ação do Lubango, vou viver aqui definitivamente. Ela passou a sentir o ciúme, 23 horas e 50. Vi aqui, eu estou a esperar, tá, meu irmão, afinal, ali picaram, já lhe encontrei. Saiu de dentro com sangue, encontro a Havaiana aqui, outra Havaiana lá. Já lhe encontrei no portão, já se estendeu. Não, era uma pessoa calma, não gostava de falar muito. E também era de muitas amizades, assim. Chegava a serviço, casa, normalmente todos nós estamos chocados. Uma das senhoras com quem o malogrado coabitava, no caso a primeira mulher, diz que não entende porque é que a sua rival tirou a vida do companheiro. Tem mesmo uma semana, nunca lhe vi mais na cara dela. Sábado, passou na minha casa, eu fui vender. Passou na minha casa, encontrei essas crianças. As crianças, ele entregou só mini kwanza, disse, toma mini kwanza, vai comprar 4 pacotes de massa. Quando sai no trabalho, quando chega aí já, encontrou aqui na porta, já morreu. Eu nunca falo mais com ela. Ela junta as crianças para não ficar na rua. Está pedindo, mas para também estudar. A outra tem casa. Eu tenho na casa de renda, tenho 6 filhos. Me ajuda, pô. Que eu sou justiça, onde que vai ficar minha família, meus filhos, porque eu já não tenho capacidade de criar todas as famílias. Que ele me deixou 6 filhos, com 2 filhos que ele me deixou, praticamente 8 filhos. A Polícia Nacional garante que a presumível autora do crime já se encontra detida no Comando Municipal da Polícia Nacional em Viana. As informações que nós temos do Comando Municipal de Viana dão-nos conta de que, é um casal, a senhora vendia na Praça da Noite e chegou a casa 23 e qualquer coisa e, portanto, o marido exigiu que ela fizesse o jantar. Mas depois de fazer o jantar, parece que o ambiente já não estava bom. Gerou ali uma contenda e a mulher pegou na faca e desferiu um golpe. Foi fatal, acabou por matar o seu esposo. Portanto, ela está detida já e foi aberto o expediente e vai ser encaminhada para o Ministério Público para o juiz de garantia. Também temos o caso que mereceu destaque, que tem a ver com a morte do superintendente-chefe, de 58 anos de idade. Isto também no dia 28. Ainda no passado dia 28 de outubro, foi vítima um oficial da Polícia Nacional de 58 anos, afeto
aos quadros do Instituto Superior de Ciências Policiais e Criminais. O crime, que terá ocorrido no quilômetro 30, tem como presumíveis autores 5 cidadãos. E criminais estava de 17 horas a tratar da sua viatura, pelo menos em termos técnicos, não é? Foi o mecânico e de 17 horas estava naquele local, mas ao fim da tarde apareceram 5 meliantes que obviamente pediram que ele tinha que dar alguns pertences e valores, e ele, ao tentar resistir, foi então alvejado com um tiro no rosto, acabou por falecer. Mas é um caso ainda que está por se apurar, há nesta altura as diligências e há um trabalho que está a ser feito de forma a que efetivamente se saiba reais, portanto, as razões que estão por detrás de tudo isso, e claramente que nós depois vamos voltar a informar. E seguimos com o caso de uma menina de 12 anos que foi vítima de maus tratos. O caso aconteceu no município de Rangel, aqui em Luanda, por míseros 40 kwanzas. A menina foi forçada a limpar um enorme estabelecimento comercial. O caso já é de conhecimento do INAC, que promete tomar medidas. O vídeo é amador e denuncia o caso de uma menina que foi supostamente obrigada a limpar uma das lojas da rede Arreio, localizada no distrito urbano do Rangel, por faltar 40 kwanzas na sua compra. Hoje, por conta da prefeitura, eles manteram essa menina refém, limpou o chão todo do Arreio por causa de 40 kwanzas. Os cidadãos Vasco Martins e Varisto Salles reprovam a atitude e alertam as autoridades a tomar medidas de forma que tal comportamento não se repita. Eu sendo pai, o supermercado e os dirigentes erraram, chamando a polícia, órgão de potência. Depois ligavam para a família, porque quem é filho tem um pai. Conforme eles agiram, está mesmo negativo. As pessoas não podem se aproveitar do momento ou a dificuldade que as pessoas passam para poderem fazer esse tipo de coisa. Essa criança que hoje passou isso torna-se como um trauma. E esse trauma vai lhe acarretar por muito tempo. E eu sei que essa pessoa, mesmo lá no bairro dela, se ela estuda, ela também não estará bem. Porque tudo que se passou não é bom. Isto é grave para o país. Nós não podemos levar isso no âmbito leve, temos que levar isso como uma coisa séria. A situação é já de conhecimento do Instituto Nacional da Criança, que reprova o ato. Paulo Calesse, diretor-geral do INAC, disse em entrevista à Rede Girassol que, a ser verdade, medidas serão tomadas. Uma equipa do Serviço Provincial do INAC e da estrutura de Luanda deslocaram-se ao estabelecimento e estão a acompanhar todo o processo da menina. Condenamos todo ato que concorre para a violência contra a criança, a ser verdade que os responsáveis devem ser responsabilizados. No entanto, vamos continuar a repudiar, a condenar os atos que concorrem para a violência contra a criança. Vamos aguardar que os nossos colegas que estão a acompanhar o caso nos confirmem e, sobretudo, de divulgar também as medidas que estão a ser tomadas pelos órgãos competentes relativamente a este ato. Devemos denunciar todos os atos de violência contra a criança e que não existe violência leve nem violência grave que provoca danos. Nestor Goubel, porta-voz da Polícia Nacional, afirmou que o Comando Provincial está a par da situação. E estamos, nesta altura, a trabalhar em termos daquilo que é a autenticidade do próprio vídeo. Sabe que as redes sociais também têm esta carga, têm este lado da manipulação, enfim. Então, nós, obviamente, temos que, por via das áreas de especialidade, também testar a veracidade do vídeo e, obviamente, nos próximos tempos vamos atualizar esta informação. A nossa equipa foi ao local para ouvir o responsável da loja. O supervisor não confirmou e também não desconfirmou. Disse-nos não ter autorização para falar à imprensa sobre o assunto. E a história que mostramos a seguir resume-se num autêntico caso de intimidação e abuso de poder em plena via pública e com recurso à arma de fogo. É daquelas situações condenáveis logo à partida e que exigem punição severa. Aconteceu em Luanda no fim de semana. Um oficial-general que conduzia aparentemente sob efeito de álcool ameaçou disparar contra uma condutora que se fazia acompanhar de uma criança de 7 anos. Isto porque ela questionou a má condução do sujeito. Só não aconteceu pior porque ela conseguiu chegar a uma esquadra da polícia.
As imagens são chocantes. Elas mostram o momento exato em que um homem, aparentemente com mais de 50 anos, é interceptado pelos agentes da ordem pública. Ele reage. Vais filmando, eu vou te tomar as medidas achadas necessárias. Não filma. E logo na sequência saca a arma de fogo e aponta para os polícias em serviço. As ameaças prosseguem. Nesta outra imagem, um outro agente é ameaçado. O polícia quase foi agredido. As testemunhas não identificadas que presenciaram a cena no local disseram que o homem realizava uma condução de risco por supostamente estar alcoolizado. No vídeo, é possível ver o homem dirigindo com a arma na mão. Até parece cena de filme, mas foi real. Em velocidade, a viatura quase embateu no carro de uma outra mulher que levava dentro uma criança de 7 anos. O homem, em determinados momentos, intitulava-se como general. É mais um ato de desacato às autoridades, que, por pouco, não acabou em tragédia. Nós tomamos conhecimento deste vídeo, portanto, por via das redes sociais. Ainda há um trabalho que está a ser feito, no sentido da confirmação do próprio vídeo. Quero com isto dizer que nós estamos a trabalhar, a polícia está a trabalhar para aferir a veracidade deste vídeo e claramente que nós vamos fazer um pronunciamento e não tem como não atualizar em função também da mediatização e até porque já viralizou nas redes sociais. No ar ficam os questionamentos sobre o desfecho deste caso que, mais uma vez, choca a sociedade. Mau exemplo na via pública. Há uma nova previsão sobre a economia nacional ainda este ano e é feita pela consultora britânica Capital Economics, que aponta para um crescimento de 1,5%. Mas prevê de igual modo uma contração já no próximo ano, em função da desvalorização do Kwanza, que continua a perder terreno face ao dólar e ao euro. As projeções da consultora britânica Capital Economics, que perspectiva para este ano um crescimento de 1,5% da economia angolana e recessão de 0,5% no próximo ano por causa dos efeitos da baixa da produção petrolífera e depreciação do Kwanza, são, na visão do economista Daniel Sapateiro, pessimistas. Para o economista, segundo suas projeções, os indicadores serão melhores face ao crescimento da economia angolana dos últimos 3 anos. Esta é uma empresa, uma consultora que comunicou um relatório com um prognóstico, uma estimativa. São estimativas, são previsões. E, a meu ver, estas previsões são pessimistas. E eu faço esta conta muito simples. Se nós crescemos a 3%, da população cresce 3%, decrescendo 0,5%, nós vamos decrescer 3,5%. E repare, é um retrocesso que iríamos fazer aos anos de crescimento que tivemos, 2019, 21 e 22, crescemos, mais ou menos crescemos. E se crescemos 3,5% pela conta que eu fiz, é anular o crescimento desses 3 anos, o que seria, e é sempre mau quando nós empobrecemos. Numa altura em que resta um pouco mais de 2 meses para o encerramento do ano de 2023, Daniel Sapateiro não antevê grandes mudanças para o atual quadro econômico do país. Estes últimos 2 meses, daqui a 2 dias, vamos entrar no mês de novembro, as nossas famílias, as nossas empresas consigam ter o mínimo dos mínimos para poder pagar salários, pagar impostos, pagar contribuições para a segurança social, poderem ainda contratar pessoas, poderem investir. Caso contrário, será um final do ano muito penoso e com prognósticos muito reservados para o ano de 2024. No entanto, o economista Pedro Quassa considera que a volatilidade cambial tem fortes influências no crescimento da economia. A taxa de câmbio em Angola exerce uma influência muito grande sobre a economia do país como um todo, tanto em termos das variáveis associadas ao consumo, tanto em termos das variáveis associadas à produção. Lembrando que a taxa de câmbio impacta a economia angolana não só do lado da demanda, como também do lado da oferta. Ou seja, a nossa cesta básica é composta fundamentalmente de produtos importados. Isso quer dizer que qualquer variação forte na taxa de câmbio vai se refletir amplamente nos preços. Aí estamos a falar do lado da demanda. Do lado da oferta,
a taxa de câmbio também afeta muito a economia angolana na medida em que muitos dos produtos produzidos em Angola têm matérias-primas importadas. A nota da Capital Economics, divulgada na sequência da revisão em baixa da previsão de crescimento do governo, que aponta agora para uma expansão econômica de 0,9%, lembra que a economia angolana cresceu 2,7% no último trimestre do ano passado e 0,4% no primeiro trimestre deste ano, e acrescenta que é duvidoso que as coisas melhorem nos próximos trimestres. Um acordo que visa a facilitação de pagamentos no sistema financeiro foi hoje assinado entre o BNA e a Acelera Angola. Trata-se de um acordo que visa proporcionar às micro e pequenas instituições financeiras um espaço para testar os seus produtos e serviços. Algumas plataformas das 5 que assinaram os acordos com o Banco Nacional de Angola, em parceria com a Acelera Angola e a Comissão do Mercado de Capitais, para a fase de testagem, garantem que, com a aprovação das plataformas, vai tornar o sistema de pagamento mais rápido e seguro para que haja maior inclusão financeira. Represento o projeto Lombongo, que é um projeto de remessa de valores e pagamentos. Primeiro tem uma vertente de remessa de valores, de Kwanza para Kwanza, mas também de Kwanza para euros, e a vertente de pagamentos, se tivermos a possibilidade de fazê-lo no contexto da sandbox regulatória, conseguiremos também testar a modalidade de pagamentos por iniciação de pagamentos de conta. A APIPay é basicamente um integrador de pagamentos. O nosso trabalho é facilitar a adesão a métodos de pagamentos digitais de diferentes comerciantes, ou seja, se tiver uma empresa, se tiver um serviço online, nós facilitamos a adesão a diferentes métodos. A Equity Crowdfunding é uma plataforma que intermedia a venda de participações de empresas, ou seja, somos a ponte entre o investidor e também o empreendedor. A intermediação deste investimento vai primeiro ser pela inserção de empresas na plataforma. O responsável da Acelera Angola disse que a criação da sandbox regulatória, que visa testar as startups ou projetos tecnológicos num espaço que cumpre as normas, é um grande avanço para o sistema financeiro. Um marco muito importante, porque vai permitir pela primeira vez que elas testem no ambiente real com os dois reguladores, no caso o Banco Nacional de Angola e a SMC, as suas soluções. É uma primeira turma com 5, mas o que contamos é que várias turmas possam surgir com a ambição sempre de resolver e dar dimensão ao nosso setor financeiro. E a Comissão do Mercado de Capitais garante que vai facilitar o financiamento para os projetos que vão ser então aprovados. E o Banco Nacional de Angola pede aos próximos candidatos que sejam mais criativos para criarem projetos virados à realidade do mercado angolano. Há 2 projetos que têm que ver com financiamento colaborativo. E sendo o financiamento colaborativo uma modalidade de financiamento que abarca aspectos que têm conexão com aquelas que são a atribuição da CMC enquanto regulador do mercado de capitais, há todo interesse que a CMC participe desse projeto no sentido de acompanhar o desenvolvimento das atividades dessas entidades ou destes projetos no âmbito da sandbox, para juntos aprendermos, identificarmos quais são as eventuais falhas que isto pode ter e que riscos podem ter para o mercado. Para nós hoje é um marco, não é? Temos essas 5 startups aqui representadas, especialmente as de crowdfunding, porque o sistema de pagamento já estamos habituados e temos várias iniciativas, mas crowdfunding ajuda aqui no BNA na questão da inclusão financeira. As fintechs e as startups apresentem ideias e projetos inovadores que visam a surtir a necessidade do mercado especialmente das famílias. A fase de testagem vai durar 6 meses. As 5 startups ou plataformas selecionadas para a fase de teste são CSA Equity, ATPay, Ndindim, Lombongo e Financivo. Contas sobre a proposta de hoje é 2024. Em destaque. Mais à frente, falamos de solidariedade a seguir. O fim de semana foi marcado por esse tipo de gestos. Portanto, estamos a destacar a seguir um gesto que beneficiou vendedores no mercado Ngangula. Foram distribuídas cestas básicas, cerca de 300. Os vendedores beneficiaram da iniciativa
da Igreja Metodista Unida. A doação de mais de 300 cestas básicas aos vendedores do mercado do Ngangula, no distrito urbano do Quimaquieza, feita pela Associação GGMF em parceria com a Rádio Kairos, acontece numa fase que os moradores enfrentam várias dificuldades sociais, segundo as comissões de moradores e os munícipes. Outras pessoas zungam, outras pessoas vendem água fresca, outras vivem uma vida carenciadamente. O que tem força para vender, vende. Se não, de resto, é complicado aqui. A mãe que não tem força de trabalhar, 2 dias, 3 dias, já não consegue mais. Então, o que dá? Fica sempre a pedir alguma coisa. E nossos filhos também, já sabem, a nossa situação conforme está aqui em Luanda, né? É um caso muito crítico, muito crítico. Nós também pedimos ajuda. A pessoa de amor, de fé, de bom coração, que consegue ajudar essas mamães que estão aqui de pé, vender o seu carvão, o seu petróleo. Se tem ajuda, pode fazer ajuda de alguma coisa, obra de caridade. Principais preocupações das comissões de moradores e dos munícipes deste distrito, primeiramente, concerne-se às vias, segundo, a água e as condições sociais que nesse momento que o distrito vive, que o país também, que a cesta básica está muito elevada, não é? Mas as mais carenciadas que nós identificamos nessa ordem de dia, podemos ter cerca de 200, 300 pessoas. E nós estamos com ele a nível do distrito. Os beneficiários enaltecem a iniciativa e esperam que outras organizações façam o mesmo. Ouvi aqui por causa do meu marido, está com trombose há 2 anos. Gostei imenso que ele continue a fazer mais vezes. Somos 6 pessoas. E com esse bocado que nos deram, já nos ajuda. A associação, que já tem realizado várias ações solidárias, pretende atuar em outros municípios. Nós temos como ponto 1, desenvolvimento humano. Então, cesta básica faz parte do nosso desenvolvimento humano. Nós já temos estado a fazer várias entregas de cestas básicas em Luanda. Hoje, por que decidimos Kazenga? Porque faz parte de é um dos municípios grandes que nós temos aqui em Luanda. Então nós hoje decidimos cá vir, com o apoio das mamães da igreja, entregar umas cestas básicas aqui também às vendedoras daqui do mercado. A administração distrital do Quimaquieza, no município do Kazenga, garante que essas iniciativas têm reforçado o programa de combate à pobreza. Agradecer à associação GGMF, em parceria com a Rádio Queiroz, por terem escolhido o distrito urbano do Quimaquieza, que é para realizar esta importante atividade de caráter solidário, que é de entrega de mais de 300 cestas básicas às famílias previamente identificadas, algumas das quais vendedoras mesmo deste mercado e outras então que vêm dos diferentes pontos do nosso distrito urbano. Esta ação vem combinar com todo um esforço que já tem sido feito por parte da administração municipal do Kazenga, através do combate à fome e à pobreza, que tem estado a distribuir alguns kits para o autoemprego, algumas motorizadas, bem como alguns bens alimentares de primeira necessidade. Continuaremos tudo a fazer para que os programas sociais, sobretudo aqui no distrito urbano do Quimaquieza, os problemas sociais vão reduzindo a cada dia que passa. Localizado no município do Kazenga, na província de Luanda, o distrito urbano do Quimaquieza tem mais de 300 mil habitantes. Eu sou Zunguerê, de tempo integral. E encerra amanhã o processo de renovação das bolsas de estudo internas. Segundo informações disponibilizadas pela direção do INAB, as inscrições que decorrem online terminam às 23 horas e 59 minutos para o ano académico de 2023-2024. O INAB disponibilizou 10 mil bolsas de estudo internas, repartidas em 9.500 para licenciaturas e 500 para mestrado e doutoramento. Termina nesta terça-feira o processo de renovação para a Bolsa de Estudo Interna do Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo, INAB. Para o efeito, os bolseiros devem acessar o endereço eletrônico inab.gov.ao. Os candidatos que não possuem uma conta no portal devem criá-la para assim efetuar a renovação.
Para isso, os candidatos devem anexar a cópia do bilhete de identidade, a declaração com notas do ano 2022, 2023 e o extrato da conta bancária, onde têm recebido o complemento da bolsa. Para os bolseiros que frequentam os cursos de pós-graduação, a partir do segundo ano, devem apresentar o relatório de progresso. De acordo com o diretor do INAB, Milton Chivela, a informação apresentada pelos candidatos vai ser enviada para a instituição de ensino superior onde este leciona. O pagamento do complemento da bolsa referente ao ano letivo 2023-2024 vai ser feito após o encerramento do processo de renovação da bolsa. De acordo com informações oficiais da instituição, o INAB tem registrado mais de 30 mil bolseiros internos e mais de 1.200 no exterior. Para o ano acadêmico 2023-2024, o INAB tem disponíveis 10 mil novas bolsas de estudo internas, sendo 9.500 para a licenciatura e graduação e 500 para o mestrado e doutoramento. O novo processo de candidatura para a atribuição de bolsas de estudo interna é aberto nesta quarta-feira, dia 1 de novembro. Estamos a informar ao Girassol Jornal, depois do intervalo, assuntos que marcam o resto do mundo e mais. Sim, as decisões saídas da reunião do Conselho de Ministros. Também as atenções vão estar voltadas para a proposta do Orçamento Geral do Estado para o próximo ano. Fique ligado ao jornal, não saia daí, nós voltamos a seguir. O intervalo é curto. Até já. Estão de volta as notícias. Tomaram hoje posse no Palácio da Cidade Alta os vice-governadores nomeados recentemente pelo Presidente da República. Os responsáveis vão trabalhar para as províncias de Luanda, Malange e Namibe. E aos empossados, o chefe de Estado recomendou empenho e dedicação nas suas funções. Tomaram posse na manhã desta segunda-feira os novos vice-governadores provinciais de Luanda, Malange e Namibe, recentemente nomeados por decreto pelo Presidente da República, João Lourenço. Para o cargo de vice-governador de Luanda para o setor econômico foi impulsado Jorge Miguens Augusto, para vice-governador do setor político, social e econômico da província de Malange, Franco Kazembe Mufinda, e para o setor político, social e econômico da província do Namibe, Abel Rosário Capitango. Aos novos impulsados, João Lourenço desejou sucessos na nova missão. Entre os impulsados temos alguém que se destacou no combate à Covid-19, hoje é impulsado para outras funções. O que eu gostaria de dizer é que, para todos, é que o combate hoje, felizmente, já não é contra o Covid-19, mas é pela diversificação da nossa economia, pelo desenvolvimento econômico e social do nosso país. Portanto, os votos que eu faço é que ajudem os senhores governadores a cumprirem com esta grande responsabilidade que é de todos nós, e aproveito a ocasião para, portanto, fazer votos de que tenham muitos sucessos no desempenho das novas funções que passam a exercer a partir da data de hoje. Palavras de encorajamento do presidente João Lourenço aos novos vice-governadores das províncias de Luanda, Malange e Namibe, hoje impulsados. Esta é a semana da proposta do Orçamento Geral do Estado 2024. O documento que está a caminho do Parlamento dominou hoje a reunião do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente da República. O principal documento financeiro do país prevê receitas e despesas avaliadas em 24 bilhões de kwanzas e foi elaborado a contar com medidas que visam fortalecer o rendimento das famílias e dos trabalhadores. A proposta está fundamentada no fortalecimento e rendimento das famílias, investimentos na economia e nas empresas e ainda tornar o hoje mais sustentável. Das prioridades do Executivo,
consta ainda a contínua proteção dos mais vulneráveis, pelo que reafirma o compromisso de expandir cada vez mais o programa Cuenda, tendo em vista uma maior cobertura ao nível nacional. Em vésperas de ser entregue à Assembleia Nacional, o documento mereceu hoje mais uma apreciação dos membros do Conselho de Ministros. O setor não petrolífero deverá ter uma performance negativa, ou seja, um decréscimo de 2,5%. A proposta do Orçamento Geral do Estado que foi aprovada assenta também em pressupostos relacionados com a produção petrolífera e com o preço de referência do barril. De produção, trabalhamos com um pressuposto de 1.060.000 barris dia, 1.060.000 barris dia, e tivemos como preço de referência $65 por barril. A ministra das Finanças referiu que o OGE 2024 ronda os 24,6 bilhões de kwanzas. Vera Daves de Souza apresentou, depois da reunião orientada pelo Presidente da República, a distribuição de verbas por cada setor. Estamos a falar de uma proposta de orçamento avaliada em cerca de 24,6 bilhões de kwanzas, relativamente à educação, saúde, habitação, serviços comunitários e proteção ambiental. Estamos a falar de pesos de 15,6%, educação, 13,4%, saúde, 10,4%, habitação, comparativamente à despesa fiscal primária, ou seja, isolando o peso do serviço da dívida. Vale também destacar que o setor da defesa e segurança e ordem pública registra um peso de 17,4% da despesa fiscal primária e os serviços públicos gerais representam 22% da despesa fiscal primária. Foi uma das categorias de despesa que tiveram redução. O próximo Orçamento Geral do Estado deve continuar a incentivar o crescimento de outros setores da economia angolana. Quanto à produção petrolífera, o governo prevê uma produção diária acima de 1 milhão de barris. Todavia, o cumprimento das perspectivas do OGE será mediante alguns riscos conjunturais, como explica a governante. Um deles está relacionado com o ambiente geopolítico. Tensões geopolíticas podem afetar o preço das matérias-primas, alterando o preço do petróleo num sentido ou noutro terá impacto sobre a perspectiva de execução do OGE, mas alterando as commodities agrícolas e fertilizantes e sementes também poderemos ter impacto sobre aquilo que é a execução do OGE. Outros riscos estão associados à volatilidade cambial, o que pode acontecer a nível da taxa de câmbio, também o que pode acontecer a nível da taxa de juros, uma vez que temos um conjunto de financiamentos cujas condições financeiras estão associadas a uma taxa de juros variável. A proposta de Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico 2024 deve ser entregue amanhã ao Parlamento angolano. E sobre o Orçamento Geral do Estado, deputados do MPLA em Luanda estão a ser capacitados. A iniciativa visa munir os parlamentares de mais conhecimentos sobre o principal documento financeiro do país. Os deputados do grupo parlamentar do MPLA, que integram a primeira, quarta e quintas comissões de trabalho, estão a ser capacitados com formação sobre Orçamento Geral do Estado. Que visa fundamentalmente preparar os deputados do grupo parlamentar do MPLA para aquilo que vem a seguir, que tem a ver com o tratamento da proposta do Orçamento Geral do Estado referente ao exercício económico de 2024, que dará a entrada na Assembleia Nacional nos próximos dias. O objetivo é capacitar os deputados para aquilo que tem que ver com a apreciação da proposta de orçamento. Olhar para os pontos fortes, os pontos fracos, para fazer um melhor juízo sobre todas as inscrições, projetos, os programas, as dotações orçamentais que estarão espelhadas nesta proposta e discuti-las. Esta capacitação tem como objetivo fundamental ter conhecimentos básicos sobre o Orçamento Geral do Estado, o equilíbrio orçamental, principais funções fiscais, entre outros temas a serem abordados. Vai agregar mais valor e inputs aos deputados, uma vez que estamos na altura de receber o Orçamento Geral do Estado
para o debate que vai permitir com que haja ou impacta diretamente a vida do cidadão. A expectativa é boa, aliás, deixa-me dizer que essa formação incide fundamentalmente para poder capacitar os deputados. Como sabe que o orçamento deverá entrar ou deve entrar no mês de outubro e os deputados muitas das vezes, como sabe, não são formados, nem todos são formados em matérias de economia ou de finanças e existe toda uma necessidade dos deputados poderem entender melhor o que é que versa o orçamento para dali poderem dar as melhores opiniões e no final produzir uma resolução que concorre fundamentalmente com a expectativa dos deputados, assim também como a da expectativa da própria população, que é aquele que nós representamos. Os deputados realçam que este workshop é importante porque dará mais conhecimento aos formandos e estarão em melhores condições para discutir os orçamentos para os próximos. Contagem regressiva, faltam 11 dias para a inauguração do novo aeroporto internacional de Luanda. A infraestrutura entra em serviço já no próximo mês e, segundo as previsões, a inauguração está prevista para o dia 10. De acordo com o Ministro dos Transportes, estão criadas todas as condições. Vale lembrar que numa primeira fase o aeroporto abre apenas para carga. Começou a contagem regressiva para a entrada em funcionamento do novo aeroporto internacional de Luanda. Trata-se do aeroporto Dr. Antônio Agostinho Neto. O projeto afigura-se como um canal importante para a entrada e saída de mercadorias, turistas e desta forma impulsionar pela positiva a economia nacional. A inauguração da infraestrutura, que numa primeira fase deverá receber apenas cargas, está marcada para o dia 10 de novembro. O Ministro dos Transportes, Ricardo D'Abreu, explica que estão criadas as condições para a entrada em funcionamento do novo aeroporto. Está a ser feito o processo de operacionalização do novo aeroporto com digamos, a adoção da metodologia ORAT, por via do operador temporário que estará no novo aeroporto internacional Dr. Antônio Agostinho Neto, seguindo uma lógica gradual da ativação do novo aeroporto, começando inicialmente com a operação de carga, e essa operação ainda este ano irá começar a ser efetuada e realizada no novo aeroporto internacional Dr. Antônio Agostinho Neto, e depois iniciar os voos domésticos e, no terceiro trimestre, os voos internacionais. Os voos para passageiros, numa primeira fase, somente domésticos, estão previstos para finais do primeiro trimestre de 2024. Mesmo assim, a expectativa é que até lá todas as fases de acreditação do aeroporto sejam cumpridas. Quanto à acessibilidade ao aeroporto, Ricardo D'Abreu, que falava no final de uma reunião técnica orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, sinalizou que está tudo bem encaminhado. Temos, digamos, iniciativas que estão a ser implementadas no curto prazo. Penso que os cidadãos de Luanda que hoje circularem, quer na Avenida de Olinda Rodrigues, quer também na Avenida Fidel de Castro, já sentem as alterações e melhorias que estão a ser feitas nas vias, que está a ser feita nas vias. Portanto, há aqui as tais medidas de curto prazo que visam colocar à disposição da população melhores condições de acessibilidade ao novo aeroporto, assim como do lado ferroviário a conclusão das 4 estações e também a entrada em funcionamento das automotoras para o novo aeroporto. O terminal já está, o ramal para o novo aeroporto está concluído, portanto, e então são estas acessibilidades que estarão disponíveis numa primeira etapa, sendo que teremos depois ações de médio prazo que irão complementar o conjunto de infraestruturas e serviços que estarão disponíveis para as populações de Luanda e todos os interessados. O novo aeroporto internacional denominado Dr. Antônio Agostinho Neto deve ser inaugurado no próximo dia 10 de novembro. Organização das Nações Unidas, 78 anos. Inquietações em destaque. A Organização das Nações Unidas está de aniversário pelos 78 anos desde que foi fundada. Estes 78 anos de aniversário da ONU são celebrados com particularidade de estar marcado por guerras e conflitos. A ONU volta a defender a necessidade de promoção de paz no mundo. A liderança de paz da Angola, enraizada nas suas próprias lições, duramente
conquistadas é louvável. E o sistema das Nações Unidas, eu e todos os meus colegas, estamos prontos ao vosso serviço para promover a paz e ajudar o continente a dar um passo mais perto das nobres ideias estabelecidas na Carta das Nações Unidas e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o que nos impulsiona é a esperança de algum dia alcançarmos paz, prosperidade e um futuro melhor. A todos vós, pela vossa presença aqui hoje, bem como o vosso compromisso com as Nações Unidas. Muito obrigada e bem-aja. O Ministério das Relações Exteriores realizou, nesta segunda-feira, em Luanda, o ato oficial das celebrações do 78º aniversário da Organização das Nações Unidas. O ato de abertura foi dirigido pela Secretária de Estado das Relações Exteriores. Na ocasião, a dirigente disse que Angola vai continuar a defender a paz e a segurança internacional. Pelos 78 anos de serviço à humanidade e de promoção dos seus pilares fundamentais de paz e segurança, direitos humanos e desenvolvimento sustentável. Apesar dos últimos conflitos mundiais, a Organização das Nações Unidas tem cooperado com diversos estados e países como Angola em diversas áreas, principalmente na manutenção da paz. O diálogo continua a ser o principal foco para terminar com os conflitos armados. Estamos sempre disponíveis e temos feito, aliás, ações assertivas nesse sentido, para que onde haja conflito, haja também diálogo, sobretudo, entre as partes beligerantes. Diálogo, porque só com diálogo, sentar-se à mesa e dirimir as diferenças em diálogo é que se pode construir as condições para encontrar paz. Paz, condição principal para o desenvolvimento sustentável. Portanto, somos paladinos da paz, das conversações, das negociações, em que parte seja do mundo, sobretudo na nossa sub-região oeste africana. A posição dos Estados Unidos é que nós queremos paz no mundo. E nós estamos a trabalhar sobre isso. Edgar Sanda explica qual deve ser o papel da organização neste momento. A posição não seria diferente. Condenar a guerra e apelar para que os líderes encontrem um caminho que nos dê a sensação e a certeza de que vamos alcançar a paz, e nós vamos certamente contribuir dentro das organizações em que estamos inseridos, fazendo apelo, sensibilizando. Nunca vamos parar para que a paz internacional seja restabelecida. A Organização das Nações Unidas possui atualmente 193 países membros. Famílias estão a ser cadastradas para o Quenda na província do Kwanza Sul. Uma delegação do Fundo de Apoio Social trabalha nos municípios da Kibala e Mucende. A jornada, que teve início hoje, prevê cadastrar só no município da Kibala pelo menos 16 mil famílias para a terceira fase do programa, que se faz parte do Plano de Combate à Fome e à Pobreza. Mais de 20 mil agregados familiares já foram cadastrados no âmbito do programa Quenda no município da Kibala e do Mucende, na província do Kwanza Sul. O cadastramento vem numa altura em que a comuna do Cariango carece de serviços sociais básicos, como a falta de centros médicos e acesso a medicamentos. Aqui estamos a falta de medicamento e estamos a falta de transporte e ao mesmo tempo estamos a falta do dinheiro aqui, o dinheiro comunitário chegou e ao mesmo tempo nós aqui estamos a sofrer muito, os preços estão muito alterados, óleo, 1 litro de óleo é 2.000. Estas famílias vivem no bairro Jovem Coragem, ambos têm 5 e 6 filhos cada e dizem que o Quenda veio em boa hora, pois vão usar o dinheiro para resolver vários problemas. Doenças, comida, também isso também é que vai me ajudar, sim. Estou mesmo bem alegre, bem satisfeita, meu coração está muito limpo, sim. Tenho o projeto de comprar pelo menos uma moto para me facilitar andar daqui da minha casa para Lavra, porque tenho um diminuído físico dessa perna, o joelho sempre me dificulta mesmo andar.
As autoridades institucionais e governamentais que acompanham o processo garantem que o número de famílias alcançadas ultrapassa as expectativas e o trabalho vai continuar. Recentemente recebemos orientação para avançar com a expansão do programa para mais 3 municípios. Entrou o município do Mucende, Kibala e Aconda. Estamos, nesta altura, a fazer a intervenção nos 2 municípios, que é o do Mucende e da Aconda, onde o trabalho da formação dos ADECOs já aconteceu. Também estamos a fazer o processo de cadastramento das famílias. Nesta altura, contamos com mais de 25 mil agregados familiares já cadastrados nos 2 municípios, numa previsão de mais de 32 mil agregados familiares. Vamos continuar a fazer a nossa parte para que todos os cidadãos possam tanto fazer parte desse grande projeto e até que ela se implemente. É nosso objetivo que atinjamos os resultados preconizados a nível das 4 comunas, Comuna Sede, Comuna do Cariango, Comuna da Lacaxibo e a Comuna do Lonha. Portanto, é uma extensão muito grande, estamos a falar de uma extensão em cerca de 10.280 km². Acredito que, e nesse tempo de chuva, requer que da nossa parte nos envolvemos todos para que os objetivos sejam alcançados. A diretora do Instituto de Desenvolvimento Local no Kwanza Sul confirma que nesta terceira fase o programa Kwenda foi estendido para mais 2 anos. Nós vamos avançar a uma extensão que foi feita para mais 2 anos para a permanência dos agregados no programa Kwenda. A nossa província, para além dos 7, tem mais 5 municípios que estão à espera e nós, à medida que fomos orientados para seguir ou expandimos o programa para outros municípios, nós vamos avançando. Segundo dados do Instituto de Desenvolvimento Local, quando terminar o processo de cadastramento das famílias, só nos municípios da Kibala e Mucende, espera-se abranger mais de 30 mil agregados familiares. Regresso, espaço para desporto no jornal a seguir. O Anselmo já aqui está, numa altura em que está a decorrer em Paris a gala do Ballon d'Or. Anselmo, boa noite. Boa noite, Quina. Mais meia hora já podíamos saber quem é o vencedor. Daqui a pouco, por acaso agora acabaram de anunciar os cinco jogadores finalistas, mas nós vamos atualizar ao longo desse jornal. Se por acaso terminar, vamos falar quem é o vencedor. Mas já vamos começar pelo Girabola. Assim que nos acompanha, cordiais saudações. No clássico 86 do futebol angolano, 1º de agosto e o Petro de Luanda não foram além de um empate a 1 bola. O campo não permite jogar mais futebol, acho que as 2 equipas tentaram fazer o melhor que puderam. É um derby, e um derby pode sempre cair para alguns lados. Não caiu para lado nenhum, podíamos ter ganho, mas infelizmente não foi possível. Só tenho pena também que a arbitragem tivesse desequilibrado do ponto de vista emocional após o 1-0 nosso, não percebo porquê. Rebobina comigo e vamos entender agora o porquê dessas declarações de Alexandre Santos, treinador principal do Petro de Luanda. O que acontece é que no primeiro grande clássico da época 2023-2024, o 1º de agosto e o Petro de Luanda empataram a 1 bola no estádio dos Coqueiros. A primeira grande oportunidade de golo foi do avançado do Petro, Guedes, que desperdiçou após tentativa de um chapéu. O placar começou a ser alterado no segundo tempo. Alexandre Santos lançou o Erivaldo, que aos 62 minutos inaugurou o placar. E no final da partida, em cima dos 90 minutos, os tricolores pensavam que sairiam vitoriosos. Porém, Dagô, de fora da área, fez o tento da salvação do 1º de agosto e empatou o jogo. Golaço! É um golo de Dagô! E o treinador da equipa militar, Felipe Nzanza, atribuiu nota positiva ao encontro. Felizmente nós marcamos no fim. É melhor 1 ponto que 0. Mas ainda também falta muito jogo. Vamos começar a ver jogo após jogo. Ainda, o campeonato ainda está no início. Mas, em cima de tudo, foi bom jogo e todo mundo saiu satisfeito. Ainda no Girabola, o Desportivo da Huila recebeu e venceu o Interclube por 1-0. Baby foi o autor do golo solitário da equipa militar da Frente Sul.
Com Caranga a titular, um dos seus principais reforços para a nova temporada, o Desportivo da Vila bateu este domingo no Estádio Nacional Tunda-Vala o Interclube por 1-0 na partida da jornada inaugural do Girabola. O golo solitário da partida foi apontado por Baby aos 30 minutos da primeira parte de grande penalidade. O treinador do Desportivo da Vila considera que a vitória foi merecida. Fomos muito fortes na pressão sobre a primeira fase de construção do Inter. Deixámos ali um bocadinho o Além algumas vezes destapado, porque o Além é um jogador com uma classe e com uma qualidade acima da média, e naturalmente que fazer o gol naquela altura para nós fez com que a equipa crescesse, com que a equipa ganhasse confiança, porque como vocês sabem a paragem foi bastante longa e isso para nós também foi, em termos emocionais, penso que foi determinante para o nosso rendimento. A leitura que faço é que penso que a vitória nos assenta bem por aquilo que fizemos. Jogo muito intenso, de um nível competitivo impressionante, porque não esperava, sinceramente, porque este é o nosso primeiro jogo, como também é para o Inter. Estes jogadores merecem um respeito enorme. Não estou nada satisfeito com o resultado, não estou satisfeito com o jogo. Em alguns momentos a minha equipa revelou falta de maturidade e foi atrás de algumas situações, o que nos fez perder o foco naquilo que era essencial. Apesar disso tivemos as nossas oportunidades, podíamos ter empatado. O Desportivo da Vila, que usou as suas armas, também podia ter marcado mais golos. Foi mal, estamos tristes, estou realmente, não estou nada satisfeito porque perdemos. Bom, e com estas informações sobre o desporto, que colocamos um ponto final do desporto hoje no Girassol Jornal, aqui na Simeão. A continuação de um bom jornal para vocês e até amanhã. Tenho uma novidade para ti antes de te despedir. Qual é? O Jude Bellingham acabou de ser eleito Golden Boy do Ballon d'Or. Do Ballon d'Or, boa. É um jogador que tem dado nas vistas nos últimos dias e foi o herói do clássico na estreia do primeiro clássico pelo Real Madrid. Coroado, eu sei que amanhã tens todas as novidades. Vamos avançar mais, é verdade. Esta manhã, bom descanso. Estamos juntos. E por hoje é tudo. O Girassol Jornal termina aqui. Esta edição de segunda-feira. É sempre um prazer contar consigo do outro lado. Já sabe, nós vamos voltar amanhã à mesma hora, 19h45. A todos, continuação de boa noite. Veja Scandal a seguir. Até amanhã.